Essa mulher vestindo hijab preto está sendo entrevistada por um jornalista iraquiano em Bagdá. Ela está completamente à vontade, calma, composta. Parece ser qualquer outra mulher local da capital iraquiana. E então ela fala: صلاة الجمعة يعني بمدينة الصدر فحبيت أحضر هاي صلاة الجمعة. Árabe fluente, suave, confiante, natural, sem um único traço de sotaque estrangeiro. O jornalista pergunta o que ela acha de Moqtada al-Sadr, o influente e controverso líder xiita que domina a política iraquiana. A resposta dela é imediata. É claro que ele é uma figura patriótica que rejeita a intervenção de qualquer país, seja do Ocidente ou do Oriente. Na minha opinião, essa deveria ser a posição de todo líder político iraquiano. O jornalista acena com a cabeça, satisfeito. Ele não tem a menor ideia de quem essa mulher realmente é. Ninguém que assistiu àquela entrevista poderia imaginar que essa mulher não era iraquiana, não era árabe, não era muçulmana. Era uma cidadã israelense. E no Iraque, onde qualquer contato com israelenses é crime punível com penas severas, esse segredo poderia custar vidas. Para entender como uma israelense chegou até aquele café em Bagdá com árabe fluente e um disfarce perfeito, você precisa entender quem era essa mulher antes de tudo isso. Elizabeth Tsurkov nasceu em novembro de 1986 em uma cidade que ainda se chamava Leningrado, hoje São Petersburgo, na Rússia. Neve, apartamentos comunais, filas longas e conversas sussurradas nas cozinhas. Era o mundo que ela conheceu primeiro. Sua família era judia, politicamente consciente e moldada pela dureza da vida soviética. Eles apoiavam o dissidente Anatoly Sharansky, um ativista de direitos humanos perseguido pelo regime soviético, e pagaram um preço por isso. Prisões, interrogatórios, medo constante. Quando a União Soviética começou a desmoronar, uma porta se abriu. Israel estava recebendo seus próprios. Em 1990, a família Tsurkov, com a pequena Elizabeth de apenas 4 anos, embarcou em um avião e deixou a União Soviética para sempre. Eles foram instalados em um kibbutz, uma das comunas coletivas israelenses onde tudo era compartilhado, refeições, tarefas, até a criação das crianças. Elizabeth cresceu em um ambiente impregnado de sionismo, orgulho militar e uma noção clara de identidade. Ela era brilhante, curiosa, e com o tempo começou a fazer perguntas que o kibbutz não estava preparado para responder. Em Israel, não há escolha. O exército chega para todos quando você completa 18 anos. Elizabeth Tsurkov colocou o uniforme e se tornou parte do sistema que havia sido criada para admirar. Foi designada para a inteligência militar, não para o campo de batalha, mas para escritórios silenciosos onde a política é moldada através de computadores, mapas e sinais interceptados. E foi lá, entre arquivos classificados e gravações de missões, que algo despertou nela, uma fascinação pelo mundo árabe. Tudo começou com vozes, gravações de áudio, frases faladas em uma língua estrangeira hostil, mas inesperadamente cativante. No começo era apenas ruído. Sua primeira reação foi quase cômica. Ela anotou no caderno, frustrada: "Eu não entendo árabe." Mas a teimosia corria no sangue da família. Ela comprou um dicionário, se inscreveu em aulas, escutava secretamente a Al Jazeera, não como inimiga, mas como professora. Palavra por palavra, ela começou a entender. Não tudo, mas o suficiente para ouvir as nuances, a tristeza, a raiva, as orações. Ela havia se apaixonado pela língua e por uma cultura que havia sido ensinada a temer. Ela não via mais os árabes como o outro. Em vez disso, perguntava: o que eles sentem? Por que lutam? Com o que sonham? Era o começo de uma jornada que a levaria muito além dos limites do dever ou das fronteiras. Após o serviço militar, Elizabeth parecia ter deixado o passado para trás. Tirou o uniforme e adotou a voz de uma defensora de direitos humanos. Começou a trabalhar para ONGs israelenses e internacionais, defendendo palestinos, refugiados e vítimas de tortura. Participava de audiências judiciais, escrevia relatórios e criticava publicamente o exército israelense. Um dos seus mentores foi Natan Sharansky, o mesmo dissidente soviético que sua família havia apoiado anos atrás na União Soviética, e que agora era uma figura política proeminente em Israel. Elizabeth trabalhou como sua assistente, participou de negociações e redigiu declarações oficiais. Ao mesmo tempo, sua carreira acadêmica decolou. Ganhou bolsas de pesquisa, estudou na Universidade de Tel Aviv, completou um mestrado em Chicago e chegou finalmente a Princeton, um dos programas de pós-graduação mais prestigiosos do mundo. Lá, focou em xiismo, política religiosa e Iraque.
Seus artigos eram sérios e bem pesquisados. Mas o que ela escrevia estava longe de ser neutro. Elizabeth criticava abertamente a ocupação israelense e as operações militares. Seus textos apareciam no New York Times e em publicações liberais. Para alguns, ela era heroína, para outros, traidora. E então, em 2015, um detalhe inesperado. Ela publicou uma foto tirada dentro do Pentágono, em Washington. Na imagem, Elizabeth está atrás do pódio oficial do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, sob o selo do Pentágono, um sinal de quão próxima ela estava das instituições de poder ocidentais. A imagem começava a se fragmentar. Uma ativista, sim, mas também uma mulher envolta em segredos. Enquanto a maioria dos israelenses jamais ousaria se aproximar de territórios hostis ao seu país, Elizabeth Surkov cruzava essas fronteiras literalmente, repetidamente. Ela aparecia em lugares onde um passaporte israelense poderia significar sentença de morte. Mas ela nunca chegava como israelense. Seu passaporte russo, obtido por direito de nascimento, abria portas que estavam firmemente fechadas para cidadãos israelenses. Em lugares onde a palavra Mossad poderia custar a vida de alguém, ela se apresentava simplesmente como Elizaveta Turvoka ou Lisa Arad, uma pesquisadora russa, quieta, educada, curiosa. Com essa identidade, ela viajou para a Síria, um país oficialmente em guerra com Israel. Lugares onde ser estrangeiro, especialmente com aparência judia, poderia ser fatal. Ela caminhava pelas ruas de abaia preta, o hijab cobrindo a cabeça com perfeição. Misturava-se entre as mulheres locais. Falava árabe fluente. Respondia perguntas de jornalistas iraquianos, e ninguém jamais suspeitou que ela era israelense. Oficialmente, ela conduzia pesquisa acadêmica, estudando movimentos xiitas, tensões sectárias e alianças políticas. Mas nenhum outro estudante de Princeton havia chegado tão longe. Nenhum outro pesquisador havia seguido esse caminho. Isso não era apenas pesquisa, era imersão em um mundo onde uma única palavra errada no tom errado poderia custar a vida. Mas talvez o mais perturbador foram suas declarações políticas. Ela condenou o governo Netanyahu, chamou as ações de Israel em Gaza de tolas. Disse que condenavam Israel a uma guerra sem fim. Havia sido mantida por mais de 7 meses, disse, sem nenhum sinal de qualquer esforço para garantir sua libertação. A família respondeu imediatamente. Insistiu que o vídeo era encenado, que Elizabeth havia sido forçada a falar, que aquilo não era uma confissão, era um roteiro memorizado sob coerção. A história de Elizabeth Surkov é uma das mais fascinantes e perturbadoras da inteligência moderna. Uma menina nascida em Leningrado que cresceu em um kibbutz israelense, que aprendeu árabe sozinha por pura fascinação, que vestiu hijab e abaia e caminhou pelas ruas de Bagdá, Damasco e Beirute sem levantar suspeitas. Se ela era uma agente do Mossad, era extraordinariamente corajosa. Se era uma pesquisadora que se envolveu demais, pagou um preço impossível de imaginar. O que é certo é o seguinte, ela foi longe demais, em lugares perigosos demais, fazendo perguntas perigosas demais. E em um café em Bagdá, em março de 2023, alguém finalmente percebeu. Enquanto isso, em algum lugar entre o Iraque e o Irã, uma mulher que falava árabe com sotaque perfeito aguarda, em silêncio, o fim de uma história que ainda não tem desfecho. Se você chegou até aqui, deixa nos comentários o que você achou do vídeo.